controverso e muito polêmico. Assim, foi recebido o projeto de lei que ficou conhecido como a Lei da Palmada, aprovado recentemente pelo Congresso. A seu favor, argumentos que dizem que ele visa garantir os direitos humanos da criança e do adolescente e que a violência física não educa. Contra a lei, o principal argumento é que o Estado não deve interferir em assuntos privados, como a educação das crianças. Mas afinal, o que diz a lei? Ela é mesmo necessária? É o que vamos conversar com a professora e advogada Luciana Berlini. Luciana é pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná e se prepara para lançar um livro sobre a Lei da Palmada. Luciana, obrigada por participar conosco e aceitar o nosso convite. Bom, a Lei da Palmada ainda nem foi sancionada e já vem aí gerando muita polêmica. Mas afinal, é mesmo necessária a criação desta lei? Daniele, obrigada pelo convite. Gostaria de cumprimentar os telespectadores do Horizonte Notícia. Bem, essa lei, do ponto de vista estritamente jurídico, ela não seria necessária, tendo em vista que nós temos todo um aparato aí legislativo referente à Constituição, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Código Penal. Mas essa lei, ela é benéfica no sentido de que ela promove uma discussão sobre o tema, tendo em vista que a violência infantil, principalmente a violência doméstica infantil, é hoje um problema de saúde pública. Por isso, acreditamos aí nos benefícios dessa lei e numa futura e necessária conscientização da população a respeito da necessidade de mudança sobre o tratamento dado às crianças e aos adolescentes. Mas como a senhora mesmo disse, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevêem punições, né, em caso de agressões às crianças e adolescentes. Não corre o risco dessa ser uma lei que não será respeitada, que não será seguida? Olha, realmente nós corremos esse risco, né? Até porque sabemos que a maioria da população é contrária à Lei da Palmada, tendo em vista que acredita ser uma interferência indevida do Estado no seio familiar. No entanto, como temos 27 países hoje que já tratam de forma específica da proibição a todo e qualquer tipo de castigo físico, degradante ou humilhante às crianças e aos adolescentes, nós temos essa experiência estrangeira que nos mostra que a legislação específica ela traz benefícios no sentido de conscientizar essa população, no sentido de demonstrar que com o passar dos anos a cultura de violência ela deixa de existir. Para se ter uma ideia, a Suécia, que foi um dos primeiros países a especificamente proibir até a palmada, nós temos hoje uma conscientização. Em 79, pesquisas foram realizadas lá para verificar qual que era a aceitação pelos pais ou não de castigos físicos. E nós tínhamos 70% dos pais favoráveis. A pesquisa foi realizada novamente, agora, recentemente, e apenas 10% da população na Suécia acredita que a violência deva ser utilizada para a criação de crianças e adolescentes. Até porque é complicado medir o que é violência, né? É possível um puxão de orelha, uma palmada, né? Como medir, como avaliar isto? Olha, Daniela, a pergunta é muito interessante e até uma confusão que se faz, porque a Lei da Palmada, ela conceitua o castigo físico, né, como a utilização de uma força física capaz de causar uma lesão ou causar um sofrimento para a criança e para o adolescente. Mas em momento nenhum a lei menciona a palmada, um puxão de orelha. Por isso que nós temos uma abertura até em relação a isso, né? Mas o que sabemos é que toda violação à integridade física de uma pessoa, e aí nós podemos utilizar a legislação que já temos, se eu, por exemplo, der uma palmada, se eu der um tapa no rosto de um adulto, eu posso incorrer nas implicações aí de um Código Penal, por exemplo, né? Mas não temos essa especificidade trazida na Lei da Palmada também, mas a ideia é que possamos, né, nos conscientizar de que essa utilização de recursos físicos, ela não deva e não é benéfica para criança e adolescente, como nos orienta inclusive a psicologia. A lei foi rebatizada de Menino Bernardo, né, por causa do garoto que infelizmente foi assassinado no Rio Grande do Sul. Os principais suspeitos são o pai e a madrasta. A senhora acredita que leis desse tipo podem, pelo menos, tentar minimizar situações como essa, inibir situações como esta? Olha, a expectativa que temos é nesse sentido, né? Porque a violência infantil, as pesquisas nos revelam justamente que ela em 90% dos casos, ela é cometida dentro do próprio núcleo familiar. E essa é uma preocupação que se tem.
quando a lei foi rebatizada de Lei Menino Bernardo, e até a opção que temos é ainda chamar de Lei da Palmada, porque ela notoriamente ficou conhecida como Lei da Palmada, mas é uma menção honrosa aí à vítima de violência doméstica. E o que nós percebemos no caso de violência contra crianças e adolescentes é justamente que os casos que chegam ao conhecimento do poder público, que chegam à mídia, são casos gravíssimos. Nós não temos aí como interferir realmente na esfera familiar sem que haja uma notícia sobre isso. Então, quando me perguntou se haveria uma mudança em relação ao tratamento dado aos pais que cometem algum tipo de violência, o que nós sabemos é que muitas vezes, na maioria das vezes, nós sequer ficamos sabendo que essa violência ocorre, porque ela só é notificada quando chega num nível muito grave, né? Quando a menina, como Isabela Nardoni, foi jogada de uma janela, o menino Bernardo, uma criança que foi jogada aqui em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha. Porque... Às vezes as mães também sabem, né, vem a violência que os pais, os padrastos provocam, mas tem medo de denunciar. Sim, a violência doméstica infantil é uma violência silenciosa e nós toleramos esse tipo de violência, né? Quantos de nós já não nos deparamos com situações em que crianças são espancadas no meio da rua e fingimos não ver? Diferentemente, né, só para fazer um comparativo aí, temos muito mais horror a um animal que é espancado, que sofre maus tratos às vezes do que uma criança, porque acreditamos que aquele espancamento muitas vezes é forma de educar. E é isso que precisa mudar. Mais do que uma lei, nós precisamos de uma conscientização nesse sentido. O denunciante, ele tem alguma proteção com esta lei? A lei não fala especificamente do denunciante pessoa comum, né? Mas nós temos recursos aí, até Disque Denúncia, que é feito de forma anônima. Então, aquele que se depara, que tem notícia, que tem um conhecimento, pode fazer de forma anônima, né? Mas a lei, ela traz uma especificidade que se refere ao servidor público, ao profissional da saúde, ao professor. Essas pessoas, elas têm um dever legal de notificar. Porque o médico que se depara com uma criança que chega violentada, que sofreu essa violência, ele tem o dever de comunicar às autoridades, de encaminhar para um conselho tutelar, porque senão ele pode, inclusive, pagar aí uma multa, assim como os demais profissionais da saúde. E uma questão também, a palmada também é um pouco cultural, né? As pessoas, às vezes, que apanharam dos pais e hoje são adultos de sucesso ou bem educados, acreditam que fazendo isso com os filhos é uma forma de educação. Também é difícil quebrar essa barreira da cultura. Essa é a maior dificuldade que nós temos, justamente porque 78% da população adulta hoje foi vítima de algum tipo de agressão física. E com isso, acreditamos que essa utilização de violência foi benéfica para a nossa formação. Mas o que ocorre é que quando nós fazemos a pesquisa com adultos que têm algum tipo de comportamento violento, que cometem crimes, que utilizam a violência, nós percebemos que todas elas foram vítimas de violência na infância ou na adolescência. De outro modo, nós sabemos também que nem todos os adultos que sofreram algum tipo de violência serão violentos, mas fato é que os que são violentos hoje foram vítimas de algum tipo de violência. E isso nos revela justamente a importância de modificar essa cultura aí. Professora, e a senhora está lançando um livro que trata exatamente da Lei da Palmada. Qual que é a abordagem que a senhora trata no livro? O livro, ele traz uma abordagem que vai abarcar aí a análise da violência como um todo, o que seria violência física, o que seria violência psicológica, os casos. Através de uma análise jurisprudencial também se faz um levantamento de como que esse tratamento é dado. Como pano de fundo, nós temos aí a Lei da Palmada, ela ainda precisa passar por uma sanção, né? Já foi aprovada pelo Congresso, como dito, mas nós utilizamos aí esse comparativo do que temos e ainda o livro ele traz uma contribuição da psicologia, de pesquisas mesmo, que vão determinar, né, a necessidade ou não de utilização de violência e de como isso pode ser feito. Até porque existe uma confusão muito grande que se faz, né, como estou aqui defendendo a não violência, mas o que se percebe é que quando utilizamos a violência, nós estamos trazendo um prejuízo. E ao pensar nessa violência, nós podemos fazer um paralelo, inclusive, com a mudança que se operou em relação aos professores.
Os professores, durante muito tempo, utilizavam de castigos físicos, a velha expressão de dar a mão à palmatória era utilizada para corrigir, para educar as crianças, né? Hoje é inaceitável, de forma pacífica, nós não permitimos que os professores agridam os nossos filhos nas escolas. E os professores têm justamente o dever de educar, como a psicologia nos orienta nesse sentido também em relação à criação, à educação dos filhos. Essa violência, ela é prejudicial. E para a gente encerrar, professora, a senhora acredita que a violência contra a criança e o adolescente tem aumentado ou que tem aumentado são os números, as denúncias, né? Os números de denúncias? Olha, Daniele, o que a gente observa é justamente o aumento dos casos notificados, né? Porque essa cultura de violência, como é muito silenciosa, o número que nós temos de casos de violência doméstica infantil ele é muito menor do que a realidade. Por quê? Porque não denunciamos, porque acreditamos que aquela forma de educar é uma forma correta. E a preocupação que a população tem hoje, né, de que um pai que dá uma palmada num filho vai ser preso, eu já adianto que não é isso que a lei trata, né? A lei, ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta o conceito de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e traz algumas sanções. Mas o interessante é que essas sanções, elas já existem no Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei reforça, e essas sanções, elas não têm um caráter punitivo, é um caráter muito mais pedagógico, porque entre essas sanções nós temos a advertência, o encaminhamento para tratamento psicológico, nós temos o encaminhamento para programas oficiais comunitários e o encaminhamento também para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que ficará responsável por esse recebimento dessa denúncia e pelo tratamento, pela triagem dada e o acompanhamento à criança e ao adolescente que foram vítimas de violência doméstica. Então, a preocupação maior é justamente com as crianças que estão sendo espancadas, que são vítimas de violência, porque é isso que nós precisamos coibir. Ok, Luciana, muito obrigada por participar conosco. Só uma coisa, quem quiser saber sobre o seu livro, tem algum contato? Eu vou disponibilizar o meu e-mail, é luciana@berline.com.br, e o livro deve ser lançado em breve, mas caso alguém tenha alguma pergunta, alguma crítica ou sugestão, eu estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E o Horizonte Notícia Entrevista de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.